Continue lendo Norte e Sul. Embora falando distintamente, ajoelhado ao lado dela, Como você está? Espero que muito bem. Estamos começando mais um Vlogmas aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês sobre como eu estou me organizando e me preparando para participar de uma maratona literária cristã, a Maratona Literária do Advento, onde nós vamos nos desafiar a ler o máximo possível dentro do prazo de 15 dias. Será que eu vou ser capaz? Eu nem contei quantas páginas eu decidi ler, mas são mais ou menos o quê? Umas 800 páginas? Tá pouco, né? Tem gente que escolheu muito mais, mas eu espero que eu consiga. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho de como que eu estou me organizando, quais livros eu escolhi, quais são as minhas metas de páginas diárias e como que já está sendo, porque a maratona já começou. Ela começou ontem, dia 5 de dezembro, dia 5 de dezembro, e ela vai até o dia 19. Então ela já começou e eu quero te mostrar um pouquinho para você ficar por dentro, para você me ajudar, me incentivar a ser capaz de chegar ao fim dessa maratona, porque eu geralmente flopo e acabo não conseguindo cumprir as coisas dentro do prazo, mas vamos lá. Então, realeza, eu estou participando da Maratona Literária do Advento, uma maratona criada por leitoras e escritoras aqui do Brasil, né, que decidiram criar esse desafio de ler livros cristãos, em sua maioria, durante 15 dias, né, antes do Natal. É um desafio que nos estimula a ler mais e ler principalmente a Bíblia e livros cristãos. Então é uma maratona que não só te desafia a ler mais, né, as maratonas literárias são para isso, são para você focar e ler o máximo que você puder, mas essa maratona tem essa missão especial de incentivar leitores a terem mais contato com a Bíblia e também com livros cristãos, principalmente a ficção cristã. Então é um projeto muito bacana que eu já conheço há alguns anos. Ano passado eu tentei participar, mas acabei flopando e não consegui. Mas esse ano, como eu quero deixar o meu dezembro ainda mais emocionante, já que eu estou nessa reta final de mestrado, já que esse foi um ano bem desafiador e cheio de projetos grandes, eu quero deixar as coisas mais emocionantes nessa reta final, sabe? Então eu decidi participar dessa edição de novo da maratona, porque eu quero ler mais. E, inclusive, eu quero tanto ler que eu escolhi todos os títulos que eu escolhi para ler na maratona. Não são obras que já estavam na minha lista de leitura do ano, mas são obras extras. Então, além dos outros livros que eu ainda tenho para terminar nas minhas listas de leitura do ano de 2021, eu escolhi ler outros livros. Mas tudo bem, eu estou bem e o café vai me ajudar com certeza a terminar. Enfim, mas se não der, tô para ler tudo bem também, né? Eu falei muito a respeito de desacelerar com vocês esse ano e é verdade. Eu entrei na maratona, topei esse desafio, quero participar dele. Mas eu tô nessa vibe aí, entendendo a importância de desacelerar, de respirar fundo, então eu não vou fazer nada que me sobrecarregue. Me comprometo comigo mesma a não me sobrecarregar com as minhas leituras, então eu vou levar esse processo de maneira bem suave. E se eu não conseguir terminar algum livro dessa lista, ou não conseguir terminar algum livro da lista anual, que eu com certeza não vou conseguir terminar ler todos os livros que eu tracei como meta para esse ano, porque entraram muitos outros títulos na minha lista, livros que eu não pretendia ler, mas que eu acabei lendo, então tudo bem. O importante não é a quantidade, né? Mas sim o fato de estar lendo, o que nós absorvemos de cada leitura, o que nós aprendemos de cada leitura. Às vezes a gente fica nessa fissura, né, de ler só para cumprir metas, ou ler para encher o nosso Scoob ou qualquer outra rede social de livros, de títulos lidos, mas o mais importante não são as fotos que nós fazemos com os nossos livros, ou as metas que nós batemos, ou mesmo as maratonas que nós participamos, mas tudo o que nós aprendemos com esses livros, o tempo que nós passamos com esses livros, né? E que fonte esses livros são para nós? Será que eles são uma fonte de paz, de sossego, um descanso, fontes de aprendizado? Será que as nossas leituras têm nos feito bem? Acho que a gente precisa sempre pensar nisso. Então eu quero participar dessa maratona, vou participar dessa maratona, porque eu quero me dedicar um pouquinho mais à leitura. Esse ano eu não li tanto quanto eu gostaria, mas porque foi um ano corrido também.
Mas eu quero fazer isso de maneira sábia, desacelerando, descansando e entendendo os livros como um meio de aprender, de me divertir, de me entreter nessa época de final de ano também. Mas enfim, já falei demais, né? Eu sempre falo demais. Mas enfim, vou participar da maratona. E a maratona esse ano, ela tem 3 times. Eu não lembro o nome dos outros times agora, mas eu escolhi o time dos clássicos, que é o time Estrela de Belém, que tem como proposta, então, a leitura de clássicos. Vou pegar minha colinha aqui, que eu não lembro de cor, mas vou falar para vocês os desafios. Cada time tem um desafio de leitura, né? Categorias que devem ser lidas. Então, no meu time Estrela de Belém, tem a leitura de um livro do Antigo Testamento, ler um conto ou uma poesia clássica, ler um clássico que você abandonou e ler um clássico de um autor que você gosta. Então, eu tenho que ler um livro, pelo menos, de cada uma dessas categorias. Se a pessoa quiser ir além e ler mais de um livro de cada categoria, a pessoa pode. Mas eu escolhi ler um livro de cada categoria, exceto no livro de conto, que eu escolhi ler 3 contos, porque eles são mais curtinhos, né, mais breves. Então, quais foram os livros que eu escolhi? Tive que fazer uma pausa, porque minha calopsite estava gritando horrores, mas vamos lá. Então, num livro do Antigo Testamento, eu escolhi ler o livro de Isaías, porque é um livro que já estava no meu plano de leitura da Bíblia anual, né? Inclusive, eu estou lendo agora o Antigo Testamento, mas foi um livro que eu li muito corridinho, porque nas semanas que eu estava lendo esse livro eu passei um pouco de mal, tive enxaqueca, então eu não consegui absorver tanto da leitura, então eu quero reler ele agora. A próxima categoria é ler um conto ou uma poesia clássica. E para isso eu optei por ler 3 contos, porque são textos mais curtos, histórias mais curtas, então eu acredito que vai dar para ler uma quantidade maior. E aí, para compor essa lista dos contos, eu escolhi um conto de Natal, que é um clássico do Charles Dickens, e escolhi também 2 contos de uma mesma autora, a autora de Mulherzinhas, né, a Louisa May Alcott, que são os contos Um Típico Natal e Deb's Debut, a Debutante de Verão. O meu debut em inglês, não sei se tá certo, mas são 2 continhos dela que parecem ser histórias bem leves. Como eu gosto muito da escrita da Luísa, pelo menos eu amei Mulherzinhas, eu quero conhecer um pouco mais da escrita dela lendo outras obras dela, né? E aí eu optei por ler 2 contos dela. A próxima categoria é ler um clássico que você abandonou. E para ela eu escolhi o livro Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. É um romance que se passa durante a época da Revolução Industrial lá na Inglaterra, onde nós vemos uma garota do Sul, né? Uma moça do Sul que cresceu em meio à aristocracia, mesmo ela sendo mais pobre, ela teve muito contato com famílias aristocráticas, ela cresceu no meio de famílias chiques e pomposas, que tem que se mudar para o norte da Inglaterra, justamente para uma cidade que está vivendo o processo da Revolução Industrial, uma cidade de muitas indústrias, de muitas máquinas, que vive ali muitos problemas causados pela Revolução Industrial. Então nós acompanhamos essa moça saindo do sul para ver nessa cidadezinha do norte, nessa cidade do norte, e lá ela vai conhecer um rapaz que é um dono de uma fábrica, o John, que é um industrial, que é um defensor do capitalismo, e eles são de mundos muito diferentes, eles vão acabar se encontrando, se conhecendo, e vão trocar muitas farpas por eles terem visões de mundo bem diferentes, né? E aí o livro vai mostrando a mudança da Margaret para o norte e também o desenrolar dessa amizade, desse relacionamento entre os dois. Eu já estou chegando quase na metade do livro, não tô gostando, né? Esse livro tá bem adiantado a minha leitura, mas daqui a pouco eu conto mais pra vocês. E esse livro, Norte e Sul, eu já tinha começado a ler há algum tempo atrás, mas eu acabei parando por causa das correrias da vida, mas eu retornei agora e a leitura engatou e tá sendo muito bom. E a última categoria é ler um clássico de um autor que você gosta. Nessa categoria eu resolvi ser um pouquinho rebelde, porque eu até tinha, assim, obras de autores clássicos que eu gostaria de ler, gostaria de conhecer a escrita deles em outras histórias, né? Mas eu resolvi dar uma fugida desses autores que eu já conhecia e ler um título novo, ler uma obra nova de uma autora que eu nunca li nada sobre, mas que a sinopse do livro me chamou muita atenção. E o título do livro é Heidi, eu não sei se pronuncia corretamente, A Menina dos Alpes. Esse livro tem a cara de ser bem parecido com a Anne de Green Gables, sabe? A personalidade da menina é bem parecida com a da Anne ou com de outras personagens assim, sabe? Crianças fofinhas que veem o mundo de uma maneira diferente, especial, parecido também um pouquinho com a Poliana.
Sabe, a menina pela sinopse tem essas características e quando eu bati o olho na sinopse, eu pensei, eu vou gostar dessa história. Essa história tem a minha cara e eu preciso ler esse livro. Então eu resolvi colocar esse livro na lista também. Nesse livro nós acompanhamos uma menininha que ela mora, né, com uma tia, se eu não me engano, que é bem durona, que é bem chata. E a menina é muito simpática, muito fofinha e ela acaba precisando ir se mudar para morar com outro parente, eu acho que é com a avó dela, se eu não me engano. E quando ela chega lá, esse avô também é mais rígido, mais na dele. Só que a presença da menina revoluciona a casa, revoluciona a vizinhança, né? Ali onde o avô vive e tal. E ela vai mudar a atmosfera do lugar. E isso me chamou a atenção, porque eu gosto de histórias simples que tenham personagens infantis assim, ou adolescentes que fazem a diferença, sabe? Eu gosto de ler histórias com crianças fofas que têm um jeitinho especial de ver o mundo. Então, esse livro veio para a lista e eu espero lê-lo. Espero conseguir ler durante essa maratona. Como eu falei para vocês lá no começo, a maratona funciona durante 15 dias, né? Ela começou no dia 5, ontem, e ela vai até o dia 19 de dezembro. Então eu tenho 15 dias para ler todas essas páginas, que eu ainda não somei, mas vou colocar aqui para vocês o total de páginas. E aí, para eu ser capaz de fazer essas leituras, eu fiz uma meta diária de quantas páginas eu devo ler. Montei até uma tabelinha lá no Note, vou botar aqui para vocês verem, porque eu planejo ler os livros da seguinte maneira. Eu planejo ler Norte e Sul durante essa semana que nós estamos agora. Ele tem 555 páginas, então eu pretendo ler 79 páginas por dia durante 7 dias. Só que hoje é segunda-feira e eu já tô chegando mais ou menos na página 300, porque eu li bastante nesse final de semana. E uma coisa que me ajudou muito, que eu até mostrei pra vocês lá no início do vídeo, é que eu ouvi esse livro pela Alexa. Eu tô ouvindo ele um pouquinho pela Alexa também. E aí hoje, ao limpar a casa pela manhã, ao preparar o almoço, eu fiquei ouvindo ele pela Alexa. E eu já consegui ouvir hoje mais de 100 páginas, então rendeu muito, ouvir foi muito gostoso, assim como ler. Então me ajudou a entrar mais na história, sabe, a avançar. E eu já tô quase na página 300, então eu acredito que eu vou conseguir terminar ele durante essa semana assim. Já para a semana que vem, eu pretendo ler o livro da Eide, né, que são 160 páginas. E aí, para isso, eu pretendo ler ele durante 7 dias. Eu estabeleci 22 páginas por dia durante 7 dias, para eu finalizar ele no último dia da maratona. Já os contos, eu separei para começar a ler os contos a partir da próxima sexta-feira, dessa sexta-feira agora, né? E aí eu pretendo ler o quê? Eu pretendo ler um conto de Natal, ler 32 páginas por dia na sexta, no sábado e no domingo, porque ele tem 96 páginas. E aí na segunda-feira eu começo a ler o conto da Luísa, né, o Debs Debut, ficou horrível falar assim, né, sei lá. Mas é Deb debutante, é esse o significado. São 54 páginas e eu pretendo ler 27 páginas em 2 dias, então eu vou ler na segunda e na terça. Na quarta, eu não coloquei meta de leitura para conto, porque quarta-feira que vem, dia 15 de dezembro, é o dia da minha apresentação da minha defesa do mestrado. Então, eu não coloquei nenhuma leitura específica. Nesse dia, eu só vou ler as 22 páginas lá do livro da Eide. E já na quinta-feira, né, dia 16/12, eu pretendo ler o conto Um Típico Natal, que tem só 33 páginas. Então, essa é a minha meta para os livros. E aí, além desses livros, como eu falei, eu vou ler também o livro de Isaías, que são 66 capítulos. E aí, são muitos capítulos, né? O livro de Isaías é bem grande. E aí, para conseguir ler ele todinho durante esse prazo de 15 dias, eu pretendo ler de 4 a 5 capítulos, mais ou menos, diariamente, para cumprir a meta e conseguir ler até o dia 19. Então, essas são as minhas metas, né, de leituras diárias. Vai ter dia aí que eu vou ler bastante página, principalmente quando chegar a semana que vem, que eu vou ler a Eide e os contos, vai dar aí, em média, mais ou menos umas 50 e poucas páginas por dia, mas é tranquilo também, se os dias estiverem mais calmos, vai ser tranquilo. E aí, os dias que estiverem mais corridos, eu vou optar por ouvir lá na Alexa, porque é incrível como que dá pra ouvir e como que prende a minha atenção. Não sei se vocês conseguem fazer essa leitura assim em audiolivro, mas pra mim funciona legal, porque enquanto eu trabalho, enquanto eu faço alguma coisa com as mãos, né, algum trabalho manual, eu consigo ouvir e eu consigo dedicar a minha atenção. Porque diferente do livro, eu não tô lá lendo e eu não desvio, viajo com uma ideia. Pra entender o audiolivro, eu tenho que focar, né, e realmente ouvir. Então prende minha atenção e eu consigo trabalhar e produzir e ler ao mesmo tempo, né? Então é legal. Então acredito que eu vou fazer uso dessa ferramenta durante esses dias
para conseguir ler a minha listinha direitinho. Mas é aquilo que eu falei com vocês no início do vídeo. Eu quero fazer essa maratona de maneira mais tranquila, desacelerando e relaxando, para que ela não se torne um peso nesse final de ano, mas sim seja uma maneira de alavancar as minhas leituras, até porque eu não li muitos clássicos nesse ano e eu gosto muito de ler livros clássicos, então é uma maneira de fazer algo que eu gosto, mas sem ser pesado demais também, para não ficar sobrecarregada, não ficar cansada e tudo mais, né? Já vim de uma carga de leitura muito grande por causa do mestrado, principalmente nessa reta final. Tive que ler muita coisa, escrever muita coisa, então minha mente ficou bem cansada. Então eu quero mais que essa maratona seja um meio de ler, que é algo que eu gosto muito, de ler coisas que eu gosto, mas também de fazer dessa leitura um momento de prazer na rotina, sabe? Uma coisa leve e não uma coisa sobrecarregada. Talvez eu esteja um pouco equivocada, já que maratonas são para você dar o seu sangue e ler o máximo que você puder, né? Mas eu quero levar essa maratona de uma maneira leve e saudável. E é isso. Então essas são as minhas leituras e as minhas metas literárias para os próximos dias. Lembrando que hoje eu já cumpri minha meta, porque eu já li mais de 100 páginas de Norte e Sul, então eu tô à frente aí da minha meta. E só para vocês já ficarem sabendo, eu tô gostando bastante da leitura, tem sido uma leitura bem bacana. Como eu sou uma pessoa que gosta de história, além de acompanhar a trama dos personagens, está sendo muito bacana entender um pouquinho mais desse panorama do contexto aí da Revolução Industrial, né? Geralmente a gente estuda, mas acaba estudando muito por cima, por causa da pressa e tudo mais. Então está sendo muito interessante observar o conflito de posições, né, de tanto das pessoas que eram os patrões, quanto dos empregados que sofriam com as condições de trabalho, que faziam as greves e tal. Então tá sendo legal olhar esse panorama histórico, embora seja um livro de ficção, mas ele foi um livro escrito nessa época. Então ele traz muito desse contexto da realidade, nos permite imaginar como que é, e também nos aguça a pesquisar mais, né, da realidade e tudo mais. Então é gostoso, e os personagens também são gostosos, a trama é gostosa de acompanhar, então eu tô gostando bastante. No início eu senti uma dificuldade para me ambientalizar na história e para engatar na história, porque eu senti que eu tava bem cansada e não conseguia focar. Mas aí no final de semana eu consegui ler mais, e à medida que eu fui avançando na história, eu fui entendendo mais a história também, e aí eu fui me apegando aos personagens, e agora eu não quero parar de ouvir. Então, e de ler, né? Então, quando eu não tô podendo ficar com o livro na mão, eu tô pegando e ouvindo pela Alexa. E então tem sido bem produtivo. E lembrando que todos esses livros que eu vou ler, não vou ler nenhum livro físico. Eu optei por ler todos no formato em e-book, e a maioria deles eu baixei pelo Kindle Unlimited, graças a Deus, aproveitando minha assinatura. Então, por isso eu vou conseguir ler com a Alexa, né? Com a Alexa. Eu vou conseguir ler com a Alexa, porque a maioria não sei se é a maioria, mas muitos e-books na Amazon que você compra ou pega pelo Kindle Unlimited lá no Kindle, você consegue ouvir pela Alexa, já tem a opção de ouvir ele em audiobook. Então isso é muito interessante, fica aí a dica para você também que tem um Kindle, que tem uma Alexa, lembrando que você não precisa ter a Alexa, né? O aparelhinho da Alexa para você ouvir, eu também não tenho. Você pode instalar o aplicativo da Alexa no seu tablet, no seu celular, né? E aí você consegue ouvir pelo aplicativo no seu celular. Então vale a pena experimentar, porque talvez te ajude aí a desatar também suas leituras que estão atrasadas, porque é gostoso. E treinar a sua mente para ouvir, prestar atenção na história é bacana também. Então é isso, o vídeo de hoje foi mais para conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa maratona, desse desafio louco que eu resolvi entrar. E também já fica essas indicações desses títulos aí para vocês pesquisarem, conhecerem. Talvez vocês queiram fazer algumas leituras com esse clima aí de Natal, ler alguns contos de Natal. Já fica essas indicações, parecem ser histórias bem interessantes. Não trouxe todas as sinopses aqui para vocês, mas eu vou falar mais desses livros, desses títulos com vocês depois em outros vídeos. Mas já fica aí a minha recomendação para você procurar, para você conhecer e para você também separar um momento nesse final de ano aí para fazer uma leitura gostosa, para incluir a leitura na sua rotina, caso seja um hábito que você queira construir para o ano que vem. Que tal começar agora, né? Não precisa escolher um monte de livro de uma vez, não precisa entrar em maratonas literárias, mas reserve um tempinho nesse final de ano, nessas férias, para ler algo gostoso, algo que vai te abençoar, te edificar, que vai te entreter, vai te divertir, que vai te ensinar algo diferente. Então, inclua a leitura na sua rotina, porque é algo muito prazeroso e algo muito bom. E até mesmo as pessoas que dizem, eu não gosto de ler, vocês podem começar a construir esse hábito, porque vale muito a pena. E não é tão difícil assim de construir, não. A gente só precisa insistir um pouquinho e descobrir os tipos de livros certos que vão nos ajudar a vencer as nossas dificuldades de leitura.
É isso, esse foi o vídeo de hoje, mais um Vlogmas. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse momento aqui comigo. E não vá embora sem me dizer se você vai ler algum livro aí de Natal também, ou se vai participar de alguma maratona literária. Me conta aí o que você está lendo no momento, me conta aí, tá bom? E se você tem alguma indicação pra mim aí também de livro de Natal ou de um conto de Natal, deixa aí nos comentários. É isso, não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!